Olá, meu nome é Vanderlei Banhato, sou professor aqui do Instituto de Física de São Carlos e vou relatar brevemente um trabalho feito em colaboração com a Universidade Rice, do Texas, nos Estados Unidos, sobre excitações em condensados de Bose-Einstein. Bom, primeiro dizer que condensados de Bose-Einstein é uma amostra gasosa, confinada por um potencial e que, através de técnicas de resfriamento, nós chegamos bem próximos do zero absoluto, ocupando um único estado quântico desse confinamento, que é onde produz, com um tipo de átomo que são chamados bósons, condensado de Bose-Einstein. Condensado de Bose-Einstein é um sistema em equilíbrio, que a gente chama, né? Ele está em equilíbrio e, portanto, a ocupação dos estados, a sua própria ocorrência, está de acordo com as leis da termodinâmica, mais precisamente da chamada estatística termodinâmica quântica. Bom, produzimos o condensado, tem uma característica importante, ele é um superfluido. E esse superfluido de átomos que nós temos, que está em equilíbrio, ele pode ser excitado, não é? E essa excitação pode levar o sistema a diferentes possibilidades fora do equilíbrio. Porque em equilíbrio nós temos um condensado que tem uma distribuição espacial de densidade desse gás muito bem determinada e muito bem investigada de acordo com as leis básicas da mecânica quântica, inclusive, e da estatística quântica. Muito bem, então a gente começa com o condensado e começa a chacoalhar esse condensado. E esse chacoalhamento é feito de várias formas. Eu posso pegar o próprio potencial e chacoalhar, como eu posso, de alguma forma, manipular as interações entre os átomos. Nós aqui em São Carlos fazemos muito excitação dos condensados, chacoalhando o potencial. Mas esse trabalho específico com o grupo da Rice University, nós modulamos a interação entre os átomos. Parece uma coisa complicada de se fazer, mas não é. Não é. Com campos magnéticos nós podemos fazer os átomos interagirem mais ou menos. Essa modulação da interação produz também uma modulação, né? Modula a interação, modula toda a densidade do condensado. Portanto, eu tenho ali um superfluido num potencial harmônico, onde eu estou modulando a interação. Esse experimento em si aconteceu com átomos de lítio. Átomos de lítio são interessantes porque são fáceis de manipular as interações. E numa configuração onde eu tenho um condensado que é como se fosse um charuto bem elongado, quase uma coisa unidimensional. E excitando as configurações, a gente vê como que esse sistema evolui. E uma das coisas que a gente notou, quando a gente modula a interação dos átomos nesse condensado, a gente excita determinados padrões da densidade. Então, é como se fosse gerar ali uma configuração de máximos e mínimos da densidade do condensado. Essas configurações já foram estudadas anteriormente, inclusive com fluidos que não são superfluidos, água, por exemplo. E existe um regime que são chamados ondas de Faraday. Quando você excita alguma coisa, você é capaz de gerar essas perturbações da densidade. E se isso estiver confinado, gera como se fosse ondas estacionárias. Então gera ondas, máximos e mínimos da densidade, com padrões muito bem determinados. Então nós notamos que essa modulação da interação levava, num determinado regime de frequência, a essa excitação das chamadas ondas de Faraday. E analisamos todo esse perfil de densidade, como que ele depende da frequência, da amplitude. Mas aí nós notamos que à medida que nós vamos abaixando a frequência da modulação, algo totalmente diferente aparecia. Quando nós chegamos numa certa região de frequência, nós notamos que a configuração de densidade que aparecia era muito diferente daquelas caracterizadas pelas ondas de Faraday. E nesse ponto nós notamos que havia uma dependência, dessa distribuição. É como se a gente produzisse, ao invés de máximos e mínimos, uma distribuição bem regular, nós criávamos como se fosse grãos de um condensado distribuídos ao longo de todo o espaço ocupado por esse superfluido.
a esse nome nós demos o nome de granulação. Um fenômeno muito conhecido na física, né, de um modo geral, que forma domínios densos, né, desse grão. Acontece que nós temos um superfluido. E a forma disso aí acontecer só pode ser explicada se nós levarmos em conta a natureza de muitos corpos desse condensado, o que já é normal de se fazer, porque esse sistema é um sistema coletivo, onde eu não posso tratar um átomo separado do outro, eu tenho que tratar todos juntos no âmbito do que nós chamamos de física de muitos corpos. E normalmente, nesse caso, você tem uma teoria de campo médio que ajuda, tal. Só que nós notamos que com essas aproximações todas de campo médio não era possível explicar o que estava acontecendo. Era necessário ir além do campo médio. Aí que entra essa teoria de múltiplos orbitais. É como se eu tivesse sistemas de muitos corpos. Eles têm um estado fundamental, que é esse condensado em equilíbrio bem comportado, mas quando eu começo a modular, ou eu gero as ondas de Faraday, portanto padrões na densidade, né? Ou eu gero uma desorganização produzindo domínios, grãos desse condensado. E para explicar isso, nós temos que lançar mão de estados excitados desse sistema de muitos corpos, que chama-se, existe uma das teorias que faz isso, chama-se a teoria dos multiorbitais. Aplicando a teoria de muitos orbitais, nós pudemos chegar mais próximo da observação que é feita no laboratório. Então é uma das observações interessantes de um efeito que acontece nesses fluidos quânticos e que vão além da teoria de campo médio para ser explicado. E, portanto, é muito interessante, porque a física hoje vive aí um momento importante de arrumar fenômenos experimentais onde nós possamos testar essas teorias envolvendo teorias de muitos corpos que envolvem além das aproximações de campo médio. Então, o nosso trabalho é uma primeira demonstração disso, que deverá ter uma continuidade muito grande, porque nós acreditamos que o desenrolar dessa história é uma evolução, né, para um estado de turbulência num regime completamente diferente daqueles que nós trabalhamos com turbulência nos superfluidos. Então, eu recomendo uma leitura, porque é um trabalho que possivelmente pode abrir uma nova área, uma nova frente, né, de pesquisa nessa grande área que são os átomos frios degenerados ou fluidos quânticos atômicos aprisionados.